O próximo vídeo da sequência, a gente vai ver conjunto dos números reais. Então, vamos só relembrar. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. São os três primeiros conjuntos que nós vemos. Agora, a gente vai trabalhar com o próximo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Então, irracional é todo número que não é racional. Então, ele não pode estar dentro do conjunto dos números racionais. Então, quais são esses números irracionais? São dízimas não periódicas, como 0,32138. Não tem período definido, eu não sei qual é o próximo número. Raízes não exatas, como raiz de 2, como raiz de 7, como raiz cúbica de 4, são exemplos de números irracionais. E o próprio π, que a gente vai ver daqui a pouco alguma coisa a respeito dele. A junção desses conjuntos forma o conjunto dos números reais representados pela letra R. É isso que nós vamos ver aqui no próximo esquema. Então, simbolicamente, temos conjunto dos números reais é igual ao conjunto dos números racionais, união com o conjunto dos números irracionais. Então, reais é naturais mais inteiros mais racionais, mais irracionais. Tudo isso forma o conjunto dos números reais. A gente vai ver agora o conjunto especial, que é o próximo conjunto, o conjunto dos números irracionais. Então, um número é denominado irracional e pertencerá ao conjunto dos números irracionais quando não for possível representá-lo como quociente entre dois números inteiros, A e B, com B diferente de zero, ou seja, todo número que não pode ser representado na forma de fração. Exemplo, todas as raízes quadradas de números naturais que não são quadrados perfeitos, como raiz quadrada de 7, não existe dois números que multiplicados por ele mesmo, que dê igual a 7, ou dois números iguais que multiplicados dê exatamente 3, ou 21, ou raiz de 32. Por isso que essas raízes que não são exatas são chamadas de números irracionais. Algumas outras raízes cúbicas e quartas, por exemplo, raiz cúbica de 3. Não existe três números iguais que multiplicados dê 3. Três números iguais que multiplicados seja igual a 2. Ou três números iguais que multiplicados sejam 7. Quatro números iguais que multiplicados seja 5, quatro números iguais que multiplicados sejam 7. Então, cada um desses números são exemplos de números irracionais. O número racional especial é o número π, representado por essa letra. Então, nós lemos π. Então, ele é muito utilizado quando se trabalha com circunferência, e a gente vai lembrar disso daqui a pouco. Então, dentre os números irracionais, o mais famoso é o número π, representado pela letra grega, que tem o seu valor expresso pela sequência. Se nós observarmos, é uma dízima que não é periódica, eu não sei qual o próximo número da sequência. E esse número aqui é um número muito famoso por conta disso. Então, aqui eu tenho alguns primeiros números da sequência. 3,14, 15, 92, 65, 35, e ele continua 89, 79, 32, 38, 4. Então, uma sequência muito extensa e não há repetição, não tem período, tá? Outro número muito famoso, que é um número irracional famoso, é o número φ. Ele é representado por uma letra grega assim, que ele é conhecido como número de ouro. E ele é o número 1,61803395874998. Então, número de ouro. Ou número áureo. Outro número irracional também muito famoso é a constante de Euler, representado pela letra E, que é aproximadamente o número 2,718281. Continua. Então, esse aqui é a constante de Euler ou de Euler.
que também a gente estuda isso quando a gente estuda logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Esse número π, ele foi descoberto, ele se consegue esse valor quando a gente divide o valor do comprimento de uma circunferência dividido pela medida do diâmetro de uma circunferência. Então, em uma circunferência, se eu medir o comprimento e dividir pelo seu diâmetro, eu obtenho um valor próximo de 3,1415, que é o valor de π.